Olá, caveira concurseiro, vamos dar continuidade então aqui agora, ó. Vamos ver o capítulo 7 que trata do patronato, o capítulo 8º que trata do conselho da comunidade e o capítulo 9 que trata da defensoria pública, que foi introduzida em 2010. Então o que nós vimos aqui nessa aula, né? Nós vimos os órgãos da execução. O primeiro órgão lá que nós vimos foi o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, né? Conselheiro escolhido pelo presidente da República, 13, mandato de 2 anos, renovação de 1/3 a cada ano, beleza? Nível nacional, vimos atribuições dele. Logo a seguida nós vimos o do juízo da execução, o juiz da execução, o juízo é um órgão, né? Quais é a atribuição dele, beleza? Em seguida, dando continuidade, nós vimos as atribuições do Ministério Público, o fiscal da lei, o custo légio, o que ele tem que fazer no âmbito da execução, beleza? 3. Logo em seguida, continuando, nós vimos dos conselhos locais, né? Conselho local. Conselho local nós vimos que é o governador que nomeia, o mandato deles é 4 anos, vimos a atribuição, ok? E depois nós vimos dos departamentos penitenciários, né? E agora nós vamos ver do patronato, do conselho da comunidade e da defensoria pública. Então acompanhe a leitura aí, pessoal. Se vocês sempre tiverem curiosidade em saber o que é o patronato é um órgão da execução penal. Acompanhe aí, bola tem tela aí no artigo 78. O patronato público ou particular destina-se a prestar assistência aos albergados e aos egressos, né? Egresso, eu já falei para vocês quem é egresso. Egresso é aquele liberado definitivo por um prazo de 1 ano a partir que ele saia do estabelecimento prisional. E aquele que se encontra no livramento condicional durante o período de prova. Esse é o egresso. Então o patronato tem essa função, né? Apoiar o egresso, ok? Vamos lá, artigo 79. Incumbe também ao patronato. Desculpem. Incumbe também ao patronato. Inciso 1. Orientar os condenados à pena restritiva de direito. 2. Fiscalizar o cumprimento das penas de prestação de serviço à comunidade, de limitação de final de semana. 3. Colaborar na fiscalização do cumprimento das condições da suspensão e do livramento condicional. Olha só que papel fundamental o patronato, podendo ele ser público ou particular, ok? Capítulo 8º agora, pessoal, capítulo 8º, nós vamos falar do Conselho da Comunidade. Então aqui dos órgãos da execução nós temos 3 conselhos. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, nacional. Conselho local seria o estadual. E aí nós temos o Conselho da Comunidade, onde tem uma comarca. Vamos ver o que fala o artigo 80. Haverá em cada comarca um Conselho da Comunidade, composto, no mínimo, por um representante de associação comercial e industrial, um advogado indicado pela seção da Ordem dos Advogados do Brasil, um defensor público indicado pelo Defensor Público Geral, um assistente social escolhido pela Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistente Social. Então vamos lá, quem é que compõe esse conselho? No mínimo um representante dos comerciantes, dos empresários, né, da associação comercial, um advogado indicado pela OAB, um defensor indicado pelo Defensor Geral, tá? E um assistente social indicado pela Delegacia Seccional do Serviço Social. Então esses aí são o que compõem. Pode ter mais de um? Pode, porque ele fala no mínimo 1, tá? Vamos lá, parágrafo único. Na falta da representação prevista neste artigo, ficará a critério do juiz da execução a escolha dos integrantes do conselho. Então o juiz também pode escolher. Artigo 81. Incumbe ao Conselho da Comunidade. Inciso 1. Visitar pelo menos mensalmente os estabelecimentos penais existentes na comarca. Aqui no caso tem quantos estabelecimentos penais aqui? Tem a cadeia pública, tem a penitenciária agrícola, aqui em Boa Vista, é a comarca de Boa Vista. Então o conselho tem a atribuição de visitar a cadeia, de visitar a penitenciária feminina,
de visitar a penitenciária agrícola, né? Porque tem vários estabelecimentos prisionais na comarca de Boa Vista. Entrevistar presos. 3. Apresentar relatório mensais ao juiz da execução e ao conselho penitenciário. 4. Diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor assistência ao preso ou internado, em harmonia com a direção do estabelecimento. Então, o Conselho da Comunidade é um órgão que apoia o diretor do estabelecimento, né? Eu já cansei de falar para vocês que às vezes a gente recorria ao patronato, recorria ao Conselho da Comunidade para ajudar materialmente o presídio em situações de urgência, tá ok? E vamos ver aí o último órgão introduzido em 2010, que a Defensoria Pública não era órgão da execução penal, não estava previsto aqui, mas em 2010 ela foi inserida pela Lei 12.313. Reginaldo, em tela, capítulo 9 da Defensoria Pública, vamos lá. Artigo 81A. A Defensoria Pública velará pela regular execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução para a defesa do necessitado em todos os graus e instâncias de forma individual e coletiva. Artigo 81B. Incumbe ainda a Defensoria Pública. Inciso 1. Requerer, a linha A. Requerer o quê? Todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo. A linha B. A aplicação aos casos julgados de lei posterior que de qualquer modo favoreceu o condenado. A declaração de extinção da punibilidade. Requer para o juiz. A unificação de penas. A detração e remissão da pena. F. A instauração dos incidentes de execução ou desvio de execução. G. A aplicação de medida de segurança e sua revogação, bem como a substituição da pena por medida de segurança. H. A conversão de penas, a progressão nos regimes, suspensão condicional da pena, o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto, a autorização de saídas temporárias, a internação, a desinternação e o reestabelecimento da situação anterior, o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca, a remoção do condenado na hipótese prevista no parágrafo 1º do artigo 86 dessa lei, requerer a emissão anual do atestado de pena a cumprir, o juiz tem a obrigação, se o juiz não dá, a Defensoria Pública requer. Interpor recurso de decisões proferidas pela autoridade judiciária ou administrativa durante a execução. Inciso 4. Representar ao juiz da execução ou à autoridade administrativa para instauração de sindicância ou procedimento administrativo em caso de violação das normas referente à execução penal. 5. Visitar os estabelecimentos penais, tomando providência para o adequado funcionamento e requerer, quando for o caso, a apuração de responsabilidade. E 6. Requerer à autoridade competente a interdição no todo ou em parte de estabelecimento penal. Parágrafo único. O órgão da Defensoria Pública visitará periodicamente os estabelecimentos penais, registrando a sua presença em livro próprio. Aqui é periodicamente, não é mensalmente, que nem o Ministério Público e o juiz, tá? Então é periodicamente a Defensoria visitará o estabelecimento prisional. Pessoal, dos órgãos da execução, eu espero que vocês tenham assimilado, vista o papel de cada um, 3 conselhos, juiz, Ministério Público, Defensoria Pública e os departamentos penitenciários, nacional e local, tá? E os cargos, né, os cursos necessários para ocupar a direção de presídio, né? Direito, psicólogo, serviço social, ciências sociais, né, e pedagogia. Então esses são os cargos, a formação acadêmica necessária. Dedicação integral, preferencialmente, morará no presídio ou próximo a ele. Fica a dica, sangue no olho, caneta na caveira, tamo junto. Mantém, caveira!